extensivo ano passado, ano de 2015, e foi para mim uma experiência muito diferenciada de outros cursinhos. Na realidade, o que eu gostei do Farina mesmo foi a inserção de, além de tudo, os valores, né? Os valores que a escola possui. Ela está sempre muito harmonizada, sempre tem uma palavra de incentivo, sempre tem um professor disposto a nos dar atenção, e é muito um ambiente muito familiar, muito tranquilo. Se eu quiser, eu me sinto muito livre para ir e vir, né? Eu me sentia muito livre para ir e vir, e eu sou meio tímida, assim, né? Eu gosto eu tenho meio que um medo de falar com as pessoas, e aqui eu percebi que eu não precisava ter medo de nada, porque o ambiente, o Farina, os professores me permitiam ser livre mesmo, ser livre para perguntar, para ficar calada, para estudar, para conversar. Os simulados eram muito reais, né? A gente chegava aqui, eram simulados muito bem elaborados, você percebia que tinha uma carga de dedicação mesmo, sobre quem fez esses materiais, né? A biblioteca estava sempre aberta para que a gente pesquisasse e tudo mais, então eu não tinha muito acesso ao material ali de Sá, mas eu tinha acesso a esse universo ali de Sá, né? Que é os simulados, os materiais, os professores que sempre falavam também algo relacionado ao material, né? Sempre citavam. Então a apostila, ela tinha muitos exercícios, acho que era esse o diferencial dela. Ela sempre tinha muitos exercícios, as respostas estavam sempre ali muito... assim, por ser um SEMES, eram o quê? 3 meses de SEMES. E ela estava bem condensada, ela conseguiu colocar todas as matérias em, sei lá, 500 páginas, 300 páginas. Ela conseguiu colocar tudo nessa quantidade de páginas, né? Que era nosso guia. Ela, por si só, ela não nos dava todo o conteúdo, mas ela nos dava assim, um roteiro, assim, o que estudar, os tópicos e tal. E aí eu no caso, eu ia nos assuntos que eu tinha mais dificuldade, via na apostila, e da apostila eu ia pesquisar em outros livros. E eu acho que é por isso era muito boa, né? Assim, com as suas limitações de tempo, de possibilidade, porque eram os professores também que faziam, né? Mas era muito bem resumidas. Eu acho que eu adorei. Eu já tive contato com alguns deles antes do Farina. Eles tinham dado aula para mim em outros lugares. Mas tinham alguns professores, na verdade todos eu conseguia me encantar, com o professor Jorge de português. Eu não sou, assim, acho que a minha base de português é muito fraca, né? Mas ele falava com tanto amor aqui sobre as aulas, sobre português, sobre a gramática, que encantava. E os professores eram muito engraçados e muito tranquilos, sabe? Eles não estavam apenas dando aulas, eles conversavam com a gente, eles olhavam nos nossos olhos, assim. E eu sentia porque, querendo ou não, muitos alunos ali estavam começando, e mesmo assim eles davam a mesma atenção, eu sentia que eles davam a mesma atenção pra gente que eles davam para os alunos do ensino médio, que eles davam para os alunos do extensivos, então eu me sentia muito à vontade com isso. E ver o Farina, por exemplo, Farina, né? A escola tem o nome dele. Eu via ele, assim, sempre disposto a dar sua energia para que a gente aprendesse mesmo, sabe? Era muito bom, né? Ver o Farina, ele se dedicava, às vezes os alunos estavam... Porque a minha sala era pesada, tipo, às vezes tinha uns meninos lá que não davam descanso para os professores, não. Mas ele estava sempre disposto a ouvir as nossas perguntas, a repetir. E a organização do quadro dele é perfeita, assim, a letra dele. Então era isso, sabe? Ele não era porque a gente era do SEMI e estava ali passando rapidinho que ele
fazia um quadro de qualquer jeito, que ela escrevia de qualquer jeito, que ela lidava o conteúdo do jeito que não, ele se dedicava. E às vezes a gente também não tinha, tinha uns cursos separados, né, de física, os próprios simulados também, que às vezes não eram oferecidos para toda a escola, mas ficavam à nossa disposição, assim, se o curso era no domingo, na segunda sempre tinha um material que tinha sido utilizado nesse curso. Então, aqui não tem uma mesquinharia, as coisas não são mesquinhas, são muito bem divididas, assim. Acho que por isso que mais um fator que eu gostei de fazer, que eu me senti, dia após dia, eu sentia vontade, disposta a estudar. Inclusive tinha dias que eu ficava aqui o dia todo, porque não tinha como ir para casa, né? Não tinha por que ir para casa, eu ficava aqui, eu ia direto para a biblioteca e lá eu conseguia ficar até 5, 6 horas da tarde, numa tranquilidade, estudando, sem interrupção e sempre com material mesmo à disposição. Né? Às vezes eu nem almoçava, eu ia direto estudar, era legal essa experiência, de eu estar sozinha, mas estar amparada por essa estrutura. Às vezes a minha ficha ainda não caiu também, entendeu? Eu não sei, a minha ficha, às vezes eu acho que só vou ter certeza que eu passei por esse curso, que era o meu sonho, quando eu estiver, sei lá, me formando, porque é realmente um sonho. Né? Quem tiver à procura de um cursinho, eu acho que em Cuiabá, que vai atender as suas expectativas não só enquanto conteúdo, mas enquanto estrutura, recepção todos os dias, aquele incentivo que, assim, porque eu já ouvi relatos de parentes, de amigos que fizeram cursinho e não se sentiam à vontade com aquele ambiente, porque as pessoas elas estavam lá, os professores eles estavam lá, mas não tinha uma recepção, assim, as pessoas não se entrosavam, não faziam questão de ajudar ninguém, um ajudar o outro, esclarecer uma dúvida, eram muitas panelinhas mesmo, as pessoas se sentiam exclusivas e não é esse, eu acho que não é esse ambiente que um estudante procura, ele procura a liberdade de perguntar, a liberdade de sair, a liberdade de poder ir para a cantina, respirar, conversar, e o melhor dos cursinhos que eu já fiz, dos lugares que eu já frequentei, dos professores e estruturas que eu experimentei, até mesmo dos materiais, não tem em Cuiabá um cursinho melhor que o do Farina, por conta, acho que da organização daqui, entendeu? Porque acho que você se sentir exclusivo, sentir que sempre tem alguém olhando pra você, entendeu? É esse o diferencial daqui. Realmente você só não soma, não tá somando numa sala de 100 alunos. Você é um indivíduo, se por exemplo num dia, às vezes de feriado, emendado, o Farina determinou que vai ter aula e só um aluno vier, o professor vai dar aula para esse único aluno com a mesma intensidade que ele daria para 40, entendeu? Então ele não vai fazer de conta que você não está ali, você sempre vai estar ali, ele sempre vai te olhar, os professores olham nos seus olhos e acho que